viva pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou Humberto Ferreira, sejam bem-vindos a este sábado, 2 de agosto, mês de agosto completamente aí a arrebentar, como também disse o Igor. Este vai ser o mês das loucuras, a coisa está quente e portanto vai aquecer ainda mais, meus amigos, porque há muito negócio para ser feito. Há muito dinheiro que já vimos que este ano as equipas prometem mexer e agitar os mercados. Claro que estas semanas agora vão ser... podem até nem ser muito paradas, porque os campeonatos vão arrancar e as equipas querem começar bem. Mas depois de conhecermos o alinhamento da Liga dos Campeões e equipas na Liga dos Campeões, aquela última semana vai ser sempre a arrebentar até o dia 1 de setembro. Vamos estar cá diariamente, já sabem, contamos muito com as vossas participações e só temos mesmo a agradecer a vossa forma como nos têm acarinhado nesta edição do Mercado Flash. Com os novos seguidores também no canal do YouTube do 00, queremos muito chegar aos 60 mil e contamos convosco para podermos atingir também essa meta. Hoje temos aí uma lista bem engraçada, com coisas que achávamos que não iríamos trazer novamente e com negócios que estão aí a arrebentar mais um sábado e um fim de semana de forma louca e vão se estender durante a semana. Ouçam o que eu vos digo. Começamos desde logo com o Samu, o avançado do Futebol Clube do Porto, que entra em cena mais uma vez com o Aston Villa a assinar aqui com uma proposta a chegar ao Futebol Clube do Porto na ordem dos 65 milhões de euros. Não é ainda um valor que a direção do André Vilas-Boas considera perfeito para poder vender o avançado. Importa também explicarmos como é que toda esta situação acontece. Tem tudo a ver com aquele efeito dominó que tantas vezes nós já vos dissemos. Um avançado vai mudar, a outra equipa precisa de um avançado e de repente a coisa acaba por se estender também ao futebol português. Portanto, a saída do Isaac da equipa do Newcastle vai fazer com que o Newcastle tenha que contratar alguém. Benjamin Šeško é um dos nomes que está em cima da mesa, o outro é o de Ollie Watkins, o avançado do Aston Villa. E se Ollie Watkins sair, a equipa do Aston Villa vai precisar de um avançado. E esse avançado que está sinalizado e pedido por parte do Unai Emery e Monchi é Samu, o avançado do Futebol Clube do Porto. O jogador com 21 anos, já internacional espanhol, é visto também como uma grande promessa de futuro e é olhar para essa verba e para esse valor de futuro que a equipa do Aston Villa está na disposição para já de avançar com uma proposta a rondar os 65 milhões de euros. E isto explica desde logo o investimento que o Futebol Clube do Porto fez em Samu, já neste mercado de transferências, não havendo a necessidade do Futebol Clube do Porto contratar, não havia nada protocolado para os Dragões contratarem já o restante passe de Samu ao Atlético Madrid. E, portanto, esse movimento que o Futebol Clube do Porto fez foi já a sentir também que Samu podia ser um avançado muito pretendido neste verão e por isso o Futebol Clube do Porto aqui vai ganhar os 65 milhões de euros na totalidade. Pese embora já tenha investido 32 milhões em Samu, mas se o venderes por uma verba a rondar os 80 milhões, que é algo que o Futebol Clube do Porto deseja, é de facto um encaixe financeiro bastante alto por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que acontece durante os próximos dias, se existe este efeito dominó, se este bater da borboleta em Newcastle faz com que se estenda a Birmingham e que a equipa do Aston Villa possa então fazer uma proposta mais robusta. Para já estamos a falar de 65 milhões de euros, um valor que não vai receber uma receptividade total por parte do Futebol Clube do Porto, mas também não vai receber uma nega total. Há aqui um princípio de conversa que pode também surgir. Ainda do lado do Futebol Clube do Porto é notícia hoje um possível interesse em Guilherme Fernandes. Estamos a falar de um médio defensivo e um médio centro e médio ofensivo que pertence à cantera do Barcelona, à La Masia. Ele está a fazer a pré-temporada com a equipa de Hansi Flick, nesta altura está na Ásia, jogou diante do Seul, a equipa da Coreia do Sul, onde está a fazer a digressão asiática a equipa do Barcelona. É um jogador que é visto como uma grande promessa de futuro por parte da equipa do Barcelona, mas não há altura, não há momento para o encaixar na equipa principal dos culés. E, portanto, há aqui um possível empréstimo, porque o jogador, se ficar em Barcelona, vai jogar na equipa B catalã, que joga a segunda divisão B, a RFF, e, portanto, a equipa do Barcelona vê com bons olhos um possível empréstimo. O Futebol Clube do Porto é uma das equipas que a equipa do Barcelona gostaria de poder tentar fazer um negócio, a outra é o Borussia Dortmund. O Futebol Clube do Porto não tem a urgência da necessidade de ter mais um médio, mas poder ter aqui uma alternativa. O jogador não vem para ser titular, ele quer jogar com alguma regularidade, mas não vem para ser titular se chegar ao Futebol Clube do Porto, mas há sempre jogadores que são importantes para uma rotação e Guilherme Fernandes sente também que no Futebol Clube do Porto pode ter esse espaço. Estamos a falar de um jogador que é já internacional de jovens
espanhol, com bastantes internacionalizações jovens. É um jogador de 2008, portanto ele tem 17 anos feitos este ano. E ainda uma margem de progressão bastante alta. O Futebol Clube do Porto pode recebê-lo então por empréstimo, um negócio que está numa fase muito prematura. Mas é um jogador que vai rodar, não vai ficar na equipa principal do Barcelona, nem na equipa B. O objetivo dos colegas é colocarem-no a rodar já numa equipa importante europeia e veem com bons olhos esse possível empréstimo à equipa do Futebol Clube do Porto. Ora, quem também recebeu nega de saída foi Domingos Andrade, o médio defensivo angolano que o Futebol Clube do Porto tem, principalmente a ser opção na equipa B, foi alvo de uma proposta do Göztepe da Turquia a rondar o 1 milhão de euros. O Futebol Clube do Porto disse que não, considerou esse valor bastante baixo. O jogador tem contrato até 2028, uma cláusula de rescisão de 30 milhões. O Futebol Clube do Porto sabe também que nunca vai vender o jogador por esta verba, mas considera que 1 milhão de euros é um valor bastante baixo e, portanto, o jogador que já tem 9 internacionalizações pelos Palancas Negras recebeu uma nega e, portanto, para já ainda vai continuar no Futebol Clube do Porto, com maior opção na equipa B do que propriamente na equipa principal. No entanto, tem sido regularmente chamado por parte de Francesco Farioli aos trabalhos dos portistas e está debaixo desta observação. Pode sair, até pode ser emprestado, sair por 1 milhão de euros foi algo que o Futebol Clube do Porto disse que não iria acontecer. Agora olhamos para o Benfica, porque há 2 nomes aqui cogitados neste sábado no mercado benfiquista que dão força à necessidade de Bruno Lage ter, efetivamente, um médio construtor de ligação entre o meio-campo e a zona ofensiva. E aquela ideia da chegada de Ivanovic poder fazer com que o Benfica sinta a necessidade de jogar com 2 pontas de lança, Pavlidis e Ivanovic, pode cair por terra se as águias conseguirem fechar um destes nomes. São 2 nomes muito fortes. Um deles é o de Brahim Dias. Surge neste sábado com maior força, já depois de, na sexta-feira, no programa Ataque Rápido aqui no 00, Carlos Daniel ter dito que este era um nome bastante interessante e que o Benfica poderia olhar para Brahim Dias de uma forma particular. Este sábado aparece a notícia de que o Benfica está a tentar um empréstimo junto do Real Madrid de Brahim Dias, um jogador que já teve emprestado por parte dos merengues ao AC Milan durante 3 temporadas. As 2 últimas ele foi mesmo muita opção por parte de Carlo Ancelotti na equipa do Real Madrid, somou 100 jogos redondos na equipa merengue, marcou 18 golos, fez 15 assistências em 2 temporadas, mas já percebeu também que esta nova época de Xabi Alonso o pode fazer com que Brahim Dias perca a preponderância na equipa do Real Madrid. Portanto, há esta necessidade de escoar alguns dos sedentários. O Real Madrid tem feito empréstimos, mas com jogadores que vê com uma projeção de futuro diferente. Brahim Dias entra num nível distinto desse, mas o Benfica pode aqui beneficiar até das boas relações, com a venda de Álvaro Carreras ao Real Madrid, com a chegada de Obrador, e portanto Brahim Dias pode encaixar aqui nestas boas relações e entrar aqui nesta rota negocial. O jogador tem um contrato alto, daí o Benfica tentar também um empréstimo, tem contrato ainda por mais 2 temporadas com os merengues. O Benfica pode estar aqui a negociar um empréstimo com uma opção de compra depois de o primeiro ano, mas é um negócio ainda muito embrionário, apenas uma auscultação, perceber se havia abertura, e o Benfica percebeu que pode avançar um bocadinho nesta fase negocial. O outro nome é um nome que já na semana passada foi falado, mas voltou a ganhar força também nestas últimas horas, que é o nome de Paulo Dybala. Paulo Dybala está vinculado à Roma, tem uma cláusula de rescisão baixa. O Benfica consegue chegar a essa cláusula de rescisão, 12 milhões de euros. No entanto, há um outro problema maior, que é o facto de Paulo Dybala ter um ordenado de 5 milhões de euros por ano, um valor que o Benfica não consegue suportar, nem o Benfica nem qualquer outra equipa em Portugal, e portanto há esta dificuldade em contratar Paulo Dybala e o Benfica poder chegar-se a Paulo Dybala. Estamos a falar de 2 jogadores criativos, na mesma posição, 2 pés esquerdos. Eu diria que Paulo Dybala possivelmente um pé esquerdo ainda mais fantasista e disruptivo do que propriamente Brahim Dias. No entanto, Brahim Dias tem 25 anos, tem outra projeção no futebol europeu, num olhar à frente do que Paulo Dybala poderia ter nesta fase da carreira. No entanto, estamos a falar de criativos um bocadinho diferentes. Paulo Dybala é mais selvagem, Brahim Dias há de ser um bocadinho mais de estratégia e pensador, mas Paulo Dybala eu diria que tem um nível acima da média de Brahim Dias e tem uma forma de pensar o jogo onde parece que ainda ninguém viu e lá aproximou. O Benfica está a tentar aproximar-se de Paulo Dybala num jeito um bocado mais enamorado,
olhando ao lado do projeto, com a Nicolas Otamendi também a ser uma peça influente, outros jogadores ou ex-jogadores que já passaram pelo Benfica a tentarem mostrar-se a Paulo Dybala o carinho que ele podia receber na Luz, algo que ele também recebeu de forma bastante intensa na Roma, mas é um desejo porventura caro e difícil por parte do Benfica. Mas Paulo Dybala é de facto um jogador acima da média. O último ano na Roma fez 8 golos e 4 assistências em 36 jogos. Eu gostaria de saber também a opinião de quem nos vê no YouTube. Quem é que vocês escolhiam e porquê? Paulo Dybala ou Brahim Dias? Eu disse Brahim, mas é Brahim Dias. Quem é que vocês escolhiam para poder ser o novo número 10 do Benfica, sendo que o Benfica perdeu o número 10 com a saída de Coxo? Quem é que vocês escolhiam para poder então ingressar nas Águias? Ou Brahim Dias ou Paulo Dybala? São os dois nomes que estão aqui na calha e que o Benfica vai tentar de uma forma morna, mas de uma forma, ou melhor, o Benfica quer fechar um destes dois jogadores. Sabe que os dois são difíceis, mas simultaneamente não vai querer mostrar-se a necessidade máxima de contratar. De resto, Mário Branco já disse que 90% do plantel está fechado. E o Benfica percebeu que a forma como mostrou o desejo tão alto sobre Tiago Almada e sobre João Félix saiu o tiro pela culatra. E, portanto, as Águias, nesta altura, vão atacar estes dois alvos, mas com muita prudência, para não mostrar que estão demasiado ansiosas por um jogador que perderam no plantel, que é um médio construtor, um médio de ligação, um médio que possa descobrir coisas que um médio centro não descobre, que normalmente são os médios mais caros, são os números 10, são os criativos que o Benfica deixou de ter com a saída de Coxo e que quer ter com uma destas opções. Dois já falharam, Tiago Almada e Félix, agora há Brahim Dias e Paulo Dybala. Vamos lá ver se o Benfica consegue fechar algum deles ou se simplesmente não vai para nenhum, escolhe outra opção e passa a jogar com os dois avançados, com a chegada de Ivanovic. O Sporting arrumou a questão da baliza com o terceiro guarda-redes Francisco Silva, prolongou o seu vínculo com os Leões até 2029, um jogador que começou a jogar na Cova da Piedade, mas que rapidamente foi para Alcochete, está no Sporting desde a temporada 2017-2018, cumpriu todos os escalões de formação, já está a trabalhar também com a equipa principal, é um jogador que já jogou também na equipa principal, tem sido opção na equipa B, na equipa de sub-23 e depois de Rui Silva, João Virgínia, fica Francisco Silva a ser a terceira opção para a baliza leonina. Quem renovou o contrato com o Moreirense foi Dinis Pinto, um defesa direito, aliás, começou a jogar futebol na escola de futebol Hernani Gonçalves, bem no centro da cidade do Porto. É um jogador que percebeu que não tinha espaço no Braga, seguiu para Moreira de Cónegos, encontrou ali também o seu cantinho ao sol e vai prolongar o seu vínculo até 2027 com a formação do Moreirense. É uma boa opção de mercado para o Moreirense. E também para Dinis Pinto, que conhece bem os cantos à casa, está aqui uma boa renovação que conseguiu também a formação de Moreira de Cónegos. Chegadinho ao ataque do Aves Futebol SAD está Jordi Escobar, um jogador que já foi apresentado também por parte da formação da Vila das Aves, um jogador que fez toda a formação em Espanha, natural de Valência, na última época jogou na equipa B do Celta de Vigo, 11 golos em 30 jogos e tem aqui uma subida de patamar no futebol profissional. Aos 23 anos vai jogar também pela equipa do Aves Futebol SAD, é um internacional jovem espanhol, é um ponta de lança. A equipa do Aves não vai ficar por aqui quanto a avançados, mas para já conseguiu fechar contrato a custo zero até 2028 com Jordi Escobar, um jogador que vai ter aqui o passo partilhado. O Celta de Vigo fica com uma percentagem, o Aves fica também com outra percentagem se ele se valorizar e depois sair. Quem está a chegar também num percurso muito idêntico com Jordi Escobar ao futebol português é Nabila Touaizi é um jogador natural de Santomera, de Espanha, mas que tem ascendência marroquina. De resto, ele é internacional jovem por Espanha e também por Marrocos. Já tem 24 anos e este avançado que estava no Albacete já se desvinculou com a formação do Albacete, vai assinar contrato com o Alverca e vai tentar aqui, no fundo, uma nova vida no futebol profissional. Ele tem uma formação bastante forte, Valência, Manchester City, Espanhol, Barcelona, jogou na equipa B do Atlético de Madrid, mas depois acabou por nunca conseguir mostrar o seu real valor ou aquilo que se antevia que ele pudesse valer, e agora vai tentar mostrar que afinal tem essa capacidade. Na equipa do Alverca, recém-promovida à Primeira Liga, um ponta de lança com capacidade para jogar a extremo direito, que vai ser oficializado também no início da próxima semana por parte da formação ribatejana do Alverca, em cima da mesa um contrato até 2027. Ora, quem de repente está de regresso ao futebol europeu é David Luiz. Quando todos nós já pensávamos que David Luiz estava a gozar a sua
sua reforma agora no Fortaleza, depois de ter saído no Flamengo, depois de 4 anos no Flamengo, eis que ele vem para o Chipre, vai jogar no Pafos, campeão cipriota, inacreditável. David Luiz, aos 38 anos, vem jogar para o Pafos, e vai estar de volta às competições europeias. Eu acho incrível, estou muito curioso para perceber como é que David Luiz se vai encaixar no futebol cipriota, qual é que vai ser o impacto dele no futebol cipriota. Estou com muita curiosidade. O Pafos, que é uma equipa recheada de jogadores portugueses, ou que já passaram por Portugal, e portanto ganha aqui um novo colorido com a chegada de David Luiz. Ora, o Panathinaikos já encontrou substituto para Vagiannidis, o ala direito que vem jogar para o Sporting, e é um jogador português, Aurélio Buta, que vai deixar o Eintracht de Frankfurt e vai ser jogador do Panathinaikos, contrato até 2029, vai pagar a equipa grega cerca de 3 a 4 milhões de euros por Aurélio Buta, e aí está Aurélio Buta a deixar a formação do Eintracht de Frankfurt e vai ser jogador do Panathinaikos. Aqui mais uma boa opção, o Rui Vitória conhece bem Aurélio Buta e portanto Aurélio Buta a ter aqui uma outra opção de carreira e a deixar o Eintracht de Frankfurt. Teve bem no primeiro ano, depois acabou por estar emprestado no último ano ao Stade Reims e agora vai a título definitivo para o Panathinaikos. Quem ao fim de 10 anos deixou o Tottenham foi Son Heung-min, vai ser jogador do Los Angeles FC, vai mudar-se para a MLS. A despedida de Son é absolutamente arrepiante, a forma como ele fala do seu amor ao Tottenham. Son, ao fim de 10 anos, deixa o Tottenham então e vai para a MLS, mais uma perda de um grande valor, 33 anos de idade. Son vai ser jogador do Los Angeles FC, depois de 10 temporadas na equipa do Tottenham, e só podemos desejar boa sorte a um jogador como o Son, um jogador bastante engraçado a vê-lo em campo, muito compenetrado, grande qualidade, vai fazer falta ao futebol europeu. Quem está de entrada na Premier League é David Wolf, um jogador norueguês que a equipa do Wolverhampton de Vítor Pereira contratou. A equipa do AZ Alkmaar, 12 milhões de euros, contratou este defesa esquerdo. A equipa do Wolverhampton tinha perdido também o seu defesa esquerdo, foi buscá-lo agora ao AZ Alkmaar. David Wolf custou 12 milhões de euros e assinou o contrato até 2029. A equipa do Ajax oficializou a chegada de Oscar Glauc, vai pagar 14 milhões de euros por Oscar Glauc, e esta contratação é uma contratação cheia de história, porque a equipa do Ajax é uma equipa judaica. Oscar Glauc é israelita e é o primeiro jogador israelita a ser contratado pela equipa do Ajax. Oscar Glauc estava no Red Bull Salzburgo e mais do que uma simples contratação, é um lado histórico que aqui também é assinalado com esta mexida. Vai vestir o número 10, o que ainda é mais simbólico e mais emblemático para a equipa do Ajax e para o próprio Oscar Glauc, e portanto o futebol é sempre uma boa força e é um bom valor quando isto acontece, e portanto é um AV esta transferência e esta situação que acontece também aqui do Ajax, uma equipa judaica que contrata Oscar Glauc, o primeiro israelita a vestir a camisola da equipa do Ajax. A equipa do Marselha anunciou a chegada de Igor Paixão, um contrato até 2030 para Igor Paixão, o brasileiro que estava no Feyenoord e custou 30 milhões de euros à formação do Ajax, 18 golos e 14 assistências na última época na formação de Roterdão, que voltou a encher os cofres aqui com uma venda milionária de 30 milhões de euros para a equipa do Marselha. Igor Paixão, o avançado brasileiro, que esteve 3 anos em Roterdão no Feyenoord, muitos golos, e agora vai para Marselha. Terminamos com o nosso jogador da Distrital. Sim, vamos falar do nosso jogador da Distrital hoje. É um guarda-redes, 28 anos, Parreira, que mudou-se do Cesarense de Oliveira de Azeméis para o Romariz, equipa de Santa Maria da Feira. Vai continuar a jogar na Distrital de Aveiro. Este guarda-redes de 28 anos, formação total na Oliveirense, depois andou por Coimbra, no Vigor e Mocidade, no Real Nogueirense, Nogueira do Cravo, Carrosense, Relâmpago Nogueirense em Santa Maria da Feira, Pinheirense, Valcambrense, Cesarense na última época, na Distrital de Aveiro, e agora vai jogar no Romariz, já foi oficializado. E nós vimos no 0-0, porque houve a transferência, lá está, na nossa aba dos jogadores da Distrital, e portanto aqui o Parreira, guarda-redes de 28 anos, que vai jogar no Romariz. E é tudo quanto ao Mercado Flash deste sábado. Estamos de regresso amanhã. Fiquem bem, um abraço. Contamos muito com os vossos likes e as vossas novas subscrições, os comentários também no YouTube, gostamos bastante. Até amanhã.